A história de Foz começou muito antes mesmo de virar um município constituído. Os primeiros registros mostram que em 1542, a expedição colonizadora de Pedro Álvares Nunes Cabeça de Vaca visitou essas terras e descobriu as famosas Cataratas do Iguaçu. Mas essa região ficou por centenas de anos despovoada pelo homem branco. Em 1881, houve o registro dos primeiros moradores. 7 anos mais tarde, o historiador Rogério Martins registrou que a cidade tinha 324 pessoas. Mas esse número poderia ser ainda maior, porque não foi catalogado a população indígena. Nesse período, já existia a presença de militares. De acordo com o jornalista e pesquisador Jackson Lima, a criação da colônia militar era estratégica. Entre 1888 e 1889, aí foi o Brasil mandando presença para saber quem passava nos rios. Aí a parte militar que veio até 1912. Quando começou a aumentar a população, o Exército viu, o governo federal da época viu, que a colônia não estava muito... já podia andar com os seus pés, o Exército entregou a administração para o Estado. E o Estado pressionou, e junto com o Guarapuava, o pessoal daqui, começou a fazer uma campanha para a emancipação e ganhou em 1914, que é o que vai fazer 100 anos. Em 14 de março de 1914, através da Lei 1383, foi autorizado a criação de Vila Iguaçu. E em 10 de junho do mesmo ano, o município foi criado e teve como seu primeiro prefeito o coronel Jorge Schimmelfeng. E em sua homenagem, uma das principais avenidas da cidade levam o seu nome. Que uma das grandes tarefas do Jorge Schimmelfeng, logo no começo, quando ele assumiu, no discurso, ele deu 2 garantias para o povo. Ele tranquilizou os iguaçuenses de que o imposto não ia aumentar. Isso está no primeiro discurso dele no Arquivo Público. E logo depois ele garantiu também, e começou a brigar, inclusive a nível estadual, de que o preço do mate, de que a indústria do mate não ia sucumbir com o fim daquela organização que existia até aquela época, Schimmelfeng sabia que a era da erva mate estava no fim e que para os próximos anos a cidade precisava pensar em um novo ciclo econômico. Esse antigo prédio funcionou na década de 30 como um aeroporto internacional de Foz do Iguaçu. E desde aquela época já se pensava no potencial turístico que teria a região. A esperança era que o turismo fosse alavancado, uma palavra moderna, que eu uso até hoje, pelo cassino. Então era turismo, cassino, aeroporto e o Gresso. Esse era o eixo do turismo e as pessoas levando esse pessoal que chegava para as cataratas. Foz era um local isolado do resto do país e muitas vezes a chamavam de fim do mundo. E a principal conexão até então era com o Paraguai, principalmente depois da inauguração da Ponte da Amizade em 1965. Apesar de ter conexão aérea desde a década de 30, Foz do Iguaçu tinha um problema de não ter rodovias. E por isso uma encomenda para vir de Curitiba até a cidade levava em torno de 4 meses. Esse problema só foi superado em 1969, com a inauguração da BR-277, principal e única ligação da cidade com o resto do país. Dona Magdalena nasceu quando Foz recém completava 1 ano de idade. Ela se lembra de como era morar aqui naquela época. Foz do Iguaçu era muito boa de viver, não existia nada de ladrão, nem de nada. Podia dormir até com as portas abertas, que não existia nada. Só os navios que vinha da Argentina até Porto Mendes. Aí eu ia assistia, olhando os navios no porto. Na década de 60 em diante, o município recebeu imigrantes de todas as partes, principalmente do Rio Grande do Sul. Daí em diante,
passou por muitas transformações e ciclos econômicos. No final da década de 70, Itaipu começava a ganhar forma, e com ela, a chegada de milhares de trabalhadores para a cidade. Já na década de 90, houve o auge dos sacoleiros. Atualmente, Foz está apostando no turismo, educação e tecnologia, e tenta se reinventar à beira dos 100 anos. Ao mesmo tempo, nesse momento histórico, criar novas perspectivas de desenvolvimento, não apenas no turismo, mas em outras áreas, na área de tecnologia, para agregar mais oportunidades às pessoas que aqui nascem, crescem, estudam e querem ficar. Então nós queremos atrelar o desenvolvimento e um desenvolvimento acelerado para que Foz do Iguaçu se consolide cada vez mais, não apenas como um destino turístico, mas principalmente como uma oportunidade das pessoas viverem numa cidade e se desenvolverem, criarem a sua família e permanecerem nessa cidade. Nesse quase um século de vida, fica a esperança e as palavras para pensar o futuro de Foz do Iguaçu. Que fizesse da cidade uma boa cidade, acabasse com esse negócio de criminalidade, de contrabando, de essas coisas. Só isso que eu desejava, que terminasse aqui em Foz do Iguaçu, que a gente pudesse viver em paz e que não tivesse mais morte aqui em Foz do Iguaçu.